Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece ou não lembra de mim, eu sou a Thalia Gabi e hoje, como vocês podem ver aqui no título do vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre pedagogia. E quem é que eu trouxe pra falar sobre isso com vocês? Pois é, eu trouxe uma pessoa que eu admiro demais, que eu acho ela incrível e ela é uma querida e com certeza vocês vão gostar muito de ver ela falando sobre o curso e eu tenho certeza que ela vai trazer informações muito construtivas para você que também quer ser professor, quer ser pedagogo. Então fica aqui no vídeo e acompanha o relato da Laís porque eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para ti. Vamos pro vídeo. Oi, gente. Então, como a Thalia falou, meu nome é Laís, eu sou estudante de pedagogia da URGS. Eu sou bolsista também, trabalho na unidade de execução de medidas socioeducativas, lá da URGS também. Ou seja, eu trabalho com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade, mas eu também tenho experiência em outras áreas da educação, já fiz prática nos anos iniciais, na EJA e também na educação infantil. Maravilhosa, né? Então, Ah, então, amiga, tu pode contar um pouquinho sobre, assim, em qual período do curso que tu te encontra agora e quanto tempo de curso que é o total na pedagogia? eu agora estou no sétimo semestre, era para estar terminando o sétimo, né? Mas com a pandemia não sei muito bem o que está acontecendo. Mas a pedagogia ela tem 9 semestres na URGS. O currículo mudou recentemente, inclusive. 4 anos e meio. 4 anos e meio. Nossa, eu não sabia que era 4,5. E Interessante. me- A pergunta, então, importante, né? Eu acho que todo mundo tem curiosidade de saber, é se na pedagogia tu gasta muito com material. Não, surpresa! Na verdade, foi uma preocupação minha, assim, no início, mas a pedagogia, na URGS, pelo menos que é a minha experiência e onde eu posso falar, o curso ele tem uma visão muito mais sensível do que eu observo nos outros cursos aí, conversando contigo, conversando com outras pessoas, né? E os nossos professores, eles têm ideia dos alunos que eles têm, das realidades e possibilidades, assim. Então, eu nunca é pedido nada muito extravagante. Com exceção das práticas, né? No nosso curso, a gente tem 3 práticas e 2 estágios. Então, nas práticas a gente costuma gastar um pouquinho mais, sim, mas nada que a gente não consiga conciliar, porque normalmente muitos dos materiais, quando a gente vai produzir algum recurso didático, a gente pode usar materiais recicláveis. Então, a gente sempre busca adaptar. E, então, é bem tranquilo, assim, mas era uma grande preocupação minha, porque a gente vê o EVA por aí, né? O estudante de pedagogia ele é muito estigmatizado. O EVA num lado, um isoporzinho do outro, mas na verdade não, é bem mais tranquilo, assim. Que ótimo, né? Que bom que é o curso que se adapta ao aluno mesmo, né? A gente estuda muito Ah, sobre isso, né? Não adianta chegar lá e querer dar aula para um aluno sem conhecer a realidade dele. Então seria até meio incoerente se na própria faculdade de pedagogia a gente não tivesse uma aula assim. nossa, perfeito. A sensibilidade dos professores de vocês, né? São transmitidas para vocês depois com os alunos que vocês vão ter no futuro, né? Ah, eu sou apaixonada. Então, tu pode contar pra gente um pouquinho como é que tu escolheu o curso? Ah, é uma longa história, mas vou tentar ser breve, assim. Todo mundo sempre achou que eu fosse fazer outra coisa, especialmente os meus professores já vinham com a história da medicina pra lá, a veterinária pra cá. Tava todo mundo com essas expectativas pra cima, mas eu acho que eu tava na sexta série, era série ainda, e tive uma professora que no momento que ela entrou na sala de aula, eu soube que era isso que eu queria fazer. E eu não sabia muito bem o que, então ao longo dos anos que foram passando, eu fui me apaixonando pelas matérias, assim, eu tive um longo relacionamento com português, que eu pensei muito que eu queria ir para letras, aí depois não, é biologia que eu quero, nasci para biologia, então eu vou para ela, passei assim por história, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, como eu sou indecisa, impossível. Aí eu fui pensar o que, que tudo isso tinha em comum, e eu percebi que, na verdade, o que eu queria era continuar com a educação. E aí eu fui pesquisando e quando eu entendi a pedagogia como a ciência da educação, eu pensei, pronto, tá aí pra mim. E a pedagogia ela é um campo ele é muito amplo. Então, quando eu fui lendo as possibilidades que eu teria dentro da área, é isso aí mesmo.
E eu vou poder lidar com um pouco da letras, com um pouco da biologia, vou poder lidar com um pouco de tudo e com diferentes faixas etárias, né? Porque normalmente as pessoas pensam que é só com crianças, mas na verdade não. Interessante que tu colocou, né, que realmente a pedagogia abrange todas essas áreas. Então, para quem está em dúvida, né, uma coisa bem legal. Sim, é uma forma de unir tudo, né? Eu acho que o pré-requisito, assim, da pedagogia é gostar de gente. Gostar de gente e gostar de aprender. Então aí, ó, é a pergunta que eu ia te fazer. O que que tu acha importante que a pessoa saiba antes de entrar no curso? Mulheres à frente do seu tempo, não é mesmo? É importante gostar de gente, gostar de aprender e também de ensinar. E ter ciência de que tu vai estar lidando com outras vidas. E a gente nunca sabe, né? Paulo Freire fala o impacto que a ação de um professor vai ter na vida de um aluno. E isso pode ser tanto positivo quanto negativamente. Então, não é porque a gente não está lidando, tá, na medicina a gente tem aquele contato, cirurgia, está lidando com a vida também. Só que às vezes as pessoas acham que a profissão, ser professor também não lida com vidas, mas na verdade lida sim. E Com nesse certeza. momento em que a profissão está tão desvalorizada, é muito importante a gente frisar isso. Certamente. Eu sou suspeita para falar, né? Mas eu acredito muito nisso, sabe? Que professores moldam as pessoas, né? Eu acho que o papel do professor na vida das pessoas é um dos papéis mais importantes. Inclusive, eu sou super defensora de que é a profissão mais importante que existe, porque sem ela a gente não tava aqui, né? Ninguém tava aqui. Então, Eu tenho é bom levar certeza isso em que tu tem o consideração. pé na educação. Tenho certeza que teu pé tá na educação. Mas é isso mesmo, assim, uma das grandes coisas que me influenciou foi ter professores que foram muito marcantes para mim, que estavam ali em muitos momentos. E o olhar sensível do professor de entender o que eu estava passando quando eu mesmo não estava foi muito significativo e, de certa forma, eu quero fazer isso para outras pessoas também. Ah, estou sétimo semestre. E com certeza fará. Tenho certeza que vai ser uma excelente professora. Uma coisa também importante de comentar é que tem muita gente que acha que na pedagogia não tem matemática, né? Não tem ciência, é só ali aprender. É música e também tem bastante. É música brincadeira, tem bastante jogos. Mas na verdade a gente tem matemática, a gente tem geografia, a gente tem ciências e tá sempre ali tentando aprender e às vezes tu fica é matemática, mas deve ser matemática fácil, né? Deve ser só aprender a somar dezena com centena no máximo. Mas não, é estatística, é tudo que não mostra já vem. Então, existe aí essa parte mais de exatas dentro da nossa pedagogia. E, nossa, que eu já tô te incluindo. Pra mim, tu é pedagoga de alma, então é nossa. A gente também estuda muitas políticas, né? Principalmente para as cadeiras de gestão, a gente estuda muito todos os tipos de política que a gente tem aqui, das diferentes faixa etárias, porque como a gente pode atender várias, né? A gente estuda desde o ECA ao Estatuto do Idoso. Também PNE, todas as políticas para educação, a gente concorda, discorda lá na sala de aula. E Interessante. É bem legal colocar, né, essas coisas, porque também às vezes as pessoas que escolhem entrar no curso acham que estão se livrando, né, dessas disciplinas, uhum. né? Pensam, mais focado em letras, né? Mais focado ali em leitura, interpretação. Aí chega lá, toma E um quando vê, susto. tem a cadeira de história esperando. É, às vezes é a mesma coisa assim, ó. As pessoas que entram lá na odonto, às vezes, entram achando que é clínica, porque é o que geralmente as pessoas conhecem, né, da odonto. Então, assim, tu vai no dentista, tu vai fazer limpeza, né? Então, a pessoa espera o quê? Que ela vai aprender aquele básico de clínica, aquela coisa, e chega lá, vê um cisto, vê um tumor, vê um negócio e cai para trás, ou vai sair do curso, desiste, se Eu caí, apavora. meu amor. Então tem toda essa questão. Acho que é legal a gente se preparar psicologicamente também, buscar conhecer tudo que é estudado no curso antes de entrar no curso, né? Acho que nessa parte assim de escolha de curso, eu acho isso muito importante. Então senta, dá uma pesquisada no currículo, né? Olha lá as disciplinas que tem no curso. Acho que isso é bem legal para a Pode gente não entrar se frustrar. no site da universidade, dá para entrar e pesquisar ali, tu entra no site do curso especificamente, daí aparece as cadeiras assim, direitinho. Então, quais são as maiores dificuldades que tu enfrentou na pedagogia, Lali? A dificuldade número um é porque o curso na URGS ele é só pela manhã. E
de certa forma, isso é bom, porque dá para fazer o estágio na parte da tarde, né? Estágio não obrigatório. Só que o horário é muito ruim, porque as escolas elas começam 1 hora, às vezes meio-dia e meia, dependendo da instituição. E na URGS a gente sai meio-dia, meio-dia e 10. Então, se eu fosse fazer um estágio aqui onde a gente mora, de vir do lado do campus até aqui, não ia dar, e em outros lugares também, porque é bem raro a gente conseguir um estágio próximo. Então, essa é uma primeira dificuldade, assim, que a gente encontra dos horários não fecharem. Às vezes a gente acaba tendo que deixar algumas cadeiras para trás para conseguir encaixar o estágio e chegar no horário. Dificuldade 2 é o fato de estar entrando no ensino superior e ter vindo de escola pública, né? E a gente que mora num bairro marginalizado, né? Estamos à margem aí. E eu não vejo isso como algo negativo, mas é bem complicado se sentir pertencente no espaço da URGS, que é muito elitizado. E, mais uma vez, eu retomo que a pedagogia é um espaço muito sensível lá, fui muito bem acolhida, mas ainda assim foi bem difícil no início. Eu lembro que eu não me sentia parte, eu queria desistir. Na primeira aula eu olhei assim, não, é meu lugar, o que que eu tô fazendo aqui? E algumas coisas pra gente se adaptando da vida de lá pra cá, e algumas cobranças e expectativas que a gente vê, que parece meme, a gente vê na internet, acho que é meme, né? Eu também passei dificuldade, eu comprei um iPhone 6, meu primeiro iPhone foi 6. Acontece bastante, mas eu acho que é muito importante que a gente não desista, né, de uma educação pública de qualidade, é direito nosso também. Muitas vezes a gente sabe que não é convidado a estar nesses espaços, e por isso que é tão crucial que a gente continue ocupando. E eu tive muita sorte que eu encontrei colegas com esse mesmo espírito aí de sensibilidade, que me acolheram muito, professores também, e deu tudo certo. Mas é sim uma dificuldade sair de uma escola pública da vida que a gente tem aqui e cair na URGS com tantas outras questões presentes, assim. Foi importante tua colocação, né? Porque tem muita gente que vê a universidade pública de fora e acredita que é um ambiente semelhante à escola pública, né? Então, não, realmente é um ambiente elitizado, a gente percebe isso quando a gente entra, né? E às vezes é até impactante pra gente, porque antes de entrar a gente não tá pensando nisso, né? A gente tá focado em estudar pra passar na prova e tal. A gente nem se prepara psicologicamente para essas coisas, e aí quando chega lá tem um impacto, assim, que É um dá baque, uma assustada. sim. E depois do momento que eu me dei conta, primeiro eu fiquei chocada, achando que eu não pertencia, pensei em desistir. Aí me mantive, assim, graças aos vínculos que eu construí lá. Mas agora o que eu tenho em mente é trazer para nossa comunidade, né? A gente está lá e a gente tem a responsabilidade de trazer de volta para cá. Isso Então, aí. representatividade é tudo. Eu acho lindo o trabalho que você está fazendo. É uma forma de É verdade. devolver, né? É uma forma de devolver, sem dúvidas. E é uma coisa também que a gente tem em comum, né? Eu sempre penso muito nisso, sabe? Que nem, muita gente até falou isso pra mim, assim, não esquece da ilha, né? Quando tu se formar. Uma coisa que pode ter certeza que eu nunca esqueço, sabe? É de onde eu vim, tipo, Almirante Barroso lá, minha escola. Eu tenho um carinho enorme e é uma coisa que eu sempre tô tentando trazer alguma coisa pra lá, palestra ou alguma coisa interessante pra levar mais gente, né, pra universidade pública. Que o contrário que as pessoas acreditam, a gente não se sente satisfeita de ser especial por estar lá. Não, a gente quer que muita gente esteja lá e é por isso que a gente está fazendo isso aqui, né? Eu quero que a ilha dê com os dois pés na porta. Todas as ilhas, na verdade. Eu quero olhar lá e Exatamente, chegar na todas. RU e oi aí. Eu não quero. É verdade, é o objetivo, né? E o meu trabalho tem um fundamento nisso, sabe? Essa motivação e tal. Que cheguem pessoas conhecidas, né? Que queiram estar nesse lugar e que já estejam informadas sobre como é que funciona, né? Sobre como é que é o ambiente e tal. Terceira dificuldade é que tu já tem ali a tua demanda da aula de manhã, tu tem que correr para chegar no teu estágio não obrigatório a 1 hora, e às vezes tu tem que conciliar com o estágio que é obrigatório também. Ano passado eu enlouqueci tentando conciliar o período das aulas com o meu estágio obrigatório e mais a minha bolsa, que é considerada não obrigatória, né? Então, é uma dificuldade que às vezes custa um pouquinho, assim, mentalmente, principalmente. Imagino. Eu ia te perguntar assim,
fazendo esses estágios, o obrigatório, não obrigatório, e o período de aula dá quase que período integral. Quase, É quase. interessante, Tem, né, colocar isso, porque eu acho que, assim, a universidade pública tem, né, essa metodologia, assim, de ocupação de tempo, né? Eu acho que eles ocupam muito tempo de todos os cursos, né? Às vezes as pessoas, só a área da saúde que é integral, mas não. Acho que se tu juntar tudo, estágios e tudo que todo mundo faz, todo mundo acaba se dedicando ao tempo integral, né? sim, e por mais que a gente tenha uma certa liberdade, que o curso tem uma certa flexibilidade, por essa sensibilidade que tem, a gente, às vezes, tem colegas, por exemplo, que jogaram para a noite algumas atividades. Tem gente que diminuiu o número de cadeiras para conseguir encaixar tudo de manhã e tarde. Então, a gente se vira como dá, mas tem que ser bem exaustivo. Realmente, e essa questão de desgaste emocional é que é bem complicado, né? Então a gente chega a um ponto que por mais que a gente ame, que a gente esteja apaixonado pelo curso, a gente tá desgastado, né? E é legal parar, respirar fundo, né? Pra conseguir continuar. E não é para desmotivar ninguém, na verdade, é para preparar, né? Porque eu acho que independente de qual faculdade ou independente de qual universidade, vai encontrar esses percalços no caminho. E o importante é que a gente saiba o que vai encontrar e que não receba eles do nada. Então, mais uma vez, o seu trabalho é muito válido. Você já está aí, de certa forma, alertando as pessoas. E parabéns. Obrigada. Vamos falar de coisa boa, então. Vamos falar de momentos marcantes. Tem algum momento marcante pra ti aí do curso? São vários momentos marcantes, assim, eu não sei muito bem por onde começar, mas eu acho que o que mais me vem, assim, foi o mais significativo, provavelmente, que foi a primeira vez que eu estive na frente de uma turma com 25 crianças ali me olhando, e eu olhando de volta e pensando, meu Deus, estou lidando com vidas, e qualquer coisa que eu fizer aqui vai afetar eles, então eu não posso ratear, eu só consegui pensar, não dá pra ratear, não dá pra ratear, não. Então, foi muito marcante para mim, porque também tive um retorno muito positivo deles, de continua assim, que quando tu, porque a carinha de bebê não disfarça, né? E eles ficam, ai, como tu já é professora, como? E aí eu lembro de muitos dizerem assim, mas quando tu crescer, continua sendo essa professora que tu é agora. Porque Que amor, meu Deus! continua sendo essa professora que tu é agora, porque não pode perder, não pode ficar diferente. Até porque a gente tá. Eu aposto muito numa educação que é construtivista. A criança está aprendendo, mas ela não é uma tábula rasa, ela já sabe coisas. E para ficar mais fácil a aprendizagem, a gente tem que ativar os conhecimentos prévios dela e fazer relações, né, daquilo que ela já sabe com aquilo que a gente quer que ela aprenda. Então, é muito diferente do que às vezes a gente vivencia na escola, que é só lá copiando do quadro e anotando e resposta, pergunta sempre. Então, eu procuro sempre propor coisas diferenciadas que se adaptem e entender, né, as singularidades de cada um, porque uma coisa que a pedagogia me ensinou foi que cada pessoa é uma pessoa e não existe receita. Não vai funcionar contigo o que funcionou comigo, então eu tenho que estar sempre atenta para não deixar algo passar. Então, eu busco muito isso e era uma coisa que eu sabia na parte teórica, mas quando chegou lá na frente da turma, veio tudo assim ao mesmo tempo e eu socorro. E foi um período muito bom, assim. E também de acompanhar no percurso que eu tive ali, né, as aprendizagens, os avanços. Eu também fiz um estágio na área de educação especial e foi muito marcante para mim ver as crianças ali se desenvolvendo e aprendendo coisas que eu estava ensinando logo eu, assim, foi muito chocante. Então, me dá conta disso. Maravilhosa! Tu é a melhor pessoa para ensinar coisas para as crianças, como tu diz logo eu, mulher. Queria fazer uma colocação também sobre uma coisa que tu disse, né? A singularidade, eu acho que é essencial, assim, para tu lidar com o ser humano, em geral. Acho que nas profissões em geral, sabe? Tanto como ser professor, como na odontologia também, porque a gente precisa abordar um paciente e às vezes ensinar ele que ele precisa mudar de hábitos. Então, assim, tem uma conexão, sabe, com essa questão de tu entender que cada pessoa tem uma realidade e que tu vai ter que te adaptar à realidade dela e não o contrário, né?
sim, é essencial, sabe? Porque às vezes a gente vê que se espera muito que os alunos que atendam ali as suas expectativas, quando na verdade tu não está conseguindo atender necessidades deles. Então, essencial. A próxima pergunta, então, que eu tinha para ti, Laís, é como é que tu vê a tua profissão hoje, estando dentro do curso? Se faz já alguma diferença para ti, né, estar dentro do curso? Como é que tu vê hoje essa profissão? É uma profissão muito desvalorizada, mas ainda assim, para mim, tem um significado muito grande. E isso é muito maior do que a gente ouve, do que quando eu ouço os comentários, né, sobre, esse professor isso, professor aquilo, professor recebe menos. Eu, quando decidi que queria pedagogia, eu já estava no ensino médio, bem no finalzinho, e lembro de ouvir os meus professores, meus próprios professores, dizendo: mas tinha capacidade para tantas outras coisas, por que não a medicina, por que não a veterinária, por que não o direito, sabe? E quando tu vê um próprio professor dizendo isso, pô, pra ti, assim, cai a casa, cai os butiá. Então, foi bem doloroso, mas não desisti. E fico muito feliz por não ter desistido, porque eu vejo o professor como a profissão mais essencial, né? Porque é o que forma todas as outras profissões, né? Não desmerecendo nenhuma delas, não. Pelo amor de Deus, não é essa a questão. Mas é o que eu amo fazer. E eu vejo o professor ali como um grande mediador entre as pessoas, que independe da faixa etária, né? E o mundo. E para a leitura de mundo das pessoas, isso é necessário que haja essa mediação. E eu super concordo contigo que realmente a profissão de professor é a base de tudo, né? Eu acho que, infelizmente, a gente vive num país onde o ideal é remediar, sabe? Tipo assim, depois que já tá tudo errado, a gente tenta consertar lá no final. Mas não é assim, sabe? Eu acho que o dia que o Brasil entender que a gente precisa pensar no antes, né? Começar na preparação, começar na formação, aí o professor vai ser valorizado, né? Porque o professor é o começo de tudo. Se parar pra pensar, né? É a base de tudo. Às vezes a gente se depara assim com professores que já estão, de certa forma, desgastados, né? E não tem como não estar na realidade que a gente está vivendo, especialmente aqui no estado, de salário parcelado. Então não tem como, não. Ainda mais quem está na área há muito tempo. Mas ainda assim, não posso desistir da educação. Eu luto por uma educação pública de qualidade para todo mundo. É isso que eu quero passar adiante. É por isso que eu continuo. E eu acho que eu valorizo tanto a questão de ser professor porque eu não vejo outra forma de mudança no mundo senão por meio da educação. Então, a educação é tudo, é a base de tudo. E se a gente já tivesse dado conta, né, que nem fala, a gente poderia estar muito mais desenvolvido aí enquanto nação. Sem dúvida. Então, Laís, agora a próxima pergunta que eu tenho para fazer para ti é uma pergunta bem legal. Sempre faço isso para todos os cursos, né? E é engraçado que tu já até citou lá no começo, que a gente vê o quê? Ah, a pedagoga, ela tá sempre com um EVA debaixo de um braço, né? Um isopor debaixo do outro. E é isso, né? Isso que é pedagogia. Mas na verdade não, né? Tu já falou até que não é só com crianças, né, que trabalha. Então, assim, se tu puder ampliar teu curso pra gente, contar um pouquinho das áreas que existem na pedagogia. Essa é a parte que eu mais gosto, porque eu amo me reinventar, apesar de eu já ter as minhas áreas mesmo super decididas. Eu amo ter essas possibilidades e me vejo talvez indo para elas em algum outro momento. Então, eu vou começar pelo básico. Vamos lá. Sim, a gente é habilitado para trabalhar na educação infantil com crianças desde os bebês, né, até ingressarem nos anos iniciais. Também somos habilitados do primeiro ao quinto ano. E, além disso, a gente também pode trabalhar com a educação de jovens e adultos nas totalidades iniciais. Para além disso, a gente também tem a educação especial, a gestão na educação e também a educação social. Na pedagogia, a gente tem dois estágios obrigatórios, né, que eu comentei. O primeiro ele é um estágio menor, que
Tu pode escolher entre gestão, educação especial e inclusão e educação social. Eu fiz o meu em educação especial porque eu já tenho a minha experiência na área da educação social, né, que é a socioeducação, onde eu trabalho é uma das áreas ali dentro da educação social. Então eu quis variar e conhecer um pouco da educação especial e agora eu estou tentando por uma forma de juntar as duas. Mas é bem legal ter essa experiência já logo no nosso quinto semestre, né? Porque tem muita gente que acha que não, é só educação infantil, vai trabalhar com criança. E não, então vamos. Inclusive, amei trabalhar com crianças no momento que eu estive com elas, mas não é o público com que eu pretendo trabalhar futuramente. E não que seja menos, porque na verdade as crianças para mim são tudo. Eu acho que o trabalho com crianças talvez seja o mais difícil de todos, assim, porque está lidando justamente com um serzinho que está ali se construindo no mundo. Então, E mas a o curso forma de abordagem também, né? Eu acho que é muito delicada, né? Com criança deve ser muito difícil, assim. é muito, mas é maravilhoso também. É que eu não sei, eu sou apaixonada, então sou suspeita para falar. Mas o ponto, né, é que o curso ele é muito amplo e a gente se forma para tudo, não decide vou fazer só na educação de jovens e adultos, e é isso. Não, a gente é formado desde a educação infantil, os anos iniciais, a EJA, e também ali na área de inclusão, na área da gestão e na área da educação social. Então, não é pouca coisa, 4 semestres e meio bem carregados. Então, Laís, Uhum. realmente, eu, tipo, achei muito interessante tu falar sobre todas essas áreas, e eu acho sempre muito esclarecedor isso, porque a gente vai aprender isso quando a gente entra no curso, né? Dificilmente a gente pesquisa sobre isso antes de entrar, que seria o ideal, né? Eu nunca sonhei em trabalhar com a socioeducação, né? Aí quando eu descobri no meu segundo semestre que dava, assim. E é isso, eu vou. Não sei como, mas eu vou. E no PPSC, né, que é o programa ali da URGS de prestação de serviço à comunidade, a gente acolhe os adolescentes e o trabalho é inteiramente feito por bolsistas e pela coordenadora. Não tem um profissional formado além da nossa coordenadora maravilhosa, inclusive. E assim, a gente tem um contato direto e, claro, a gente aprende, tem os processos ali direitinho até a gente estar confortável, né? Mas tá lidando com adolescentes que cometeram um ato infracional, enxergar o sujeito antes da tipificação daquele ato, né? Não adianta o adolescente chegar lá com sei lá, um ato de porte e tráfico de drogas e tu chegar e ficar olhando pra ele e taxar ele, que acontece muito aqui fora, de pegar, olhar a pessoa e, é um traficantezinho, que tem um estigma muito forte, eu acho absurdo, talvez pra eu ter contato, né, tá trabalhando com isso, porque pra mim é um adolescente, é um ser em desenvolvimento e eu enxergo ele antes de qualquer outra coisa, e a gente tem que estar atentos, porque é todo um contexto que pode ter levado ele a cometer esse ato infracional, ele não chegou, não foi da noite pro dia, então, ter esse olhar sensível foi uma coisa que eu aprendi na prática e eu aprendo muito mais com eles do que eu acho que eles aprendem comigo, assim, sobre a vida, sobre distintas realidades. E a gente está ali para mediar, para que haja uma responsabilização com eles, né? Porque tem esse caráter, eles têm que prestar um serviço, mas ao mesmo tempo ampliar repertórios, que é o grande papel do educador, né? Que é apresentar novas possibilidades e promover, assim, que uma certa desconstrução e construção de conceitos que eles trazem ao mesmo tempo que a gente está aprendendo, né? E a gente não só ensina, a gente aprende junto o tempo inteiro, não importa se seja na educação social, não importa se é na educação social ou em qualquer espaço que a gente possa atuar, o essencial é que a gente sabe que a gente não só ensina, mas que aprende também. Com certeza, é uma construção, né? Eu acho que tu entrega e recebe, né? Sempre ao mesmo tempo, assim. É incrível. Por isso que a educação é uma coisa que me encanta bastante, sabe? Acho essa troca maravilhosa. Não tem preço, assim. Então, pra gente finalizar agora, Laís, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre as tuas perspectivas do futuro. Não só lá dentro do curso, mas também depois de formada, na tua profissão, enfim. Bom, agora dentro do curso, tem um TCC para fazer, tem um estágio final. Aí, e foi uma coisa que teve agora na mudança recente do currículo. Mas depois da graduação, pretendo seguir na área.
seguir com mestrado, doutorado, e que nem eu comentei, estou tentando aliar as duas áreas, que é um espaço que não tem muitas pesquisas entre educação especial e educação social, porque olha, a gente não para pensar que o sujeito que está ali, no meu caso, cumprindo a medida socioeducativa, ele também pode ter alguma questão da educação especial e ele também vai estar dentro de uma escola. Então é importante que a gente não pense que ele não é porque ele está num lugar que ele não está em outro. Não é porque a gente atua num só que os sujeitos que a gente está recebendo estão em apenas um. Então eu pretendo seguir, me aventurar para essa área em mestrado e doutorado e certamente seguir no meu cantinho, talvez não dentro de escola, como eu imaginei no início, né? Mas nos outros espaços, né, de educação que não são escolares. Ainda dentro da minha experiência no PPSC, é muito marcante também os vínculos que eu acabo construindo com os adolescentes. Assim, eu estou dentro da unidade de execução, que a gente acolhe eles e vê quais demandas eles têm, né? Porque muitos chegam sem identidade, sem matrícula na escola, com alguma questão de saúde bucal, muitas vezes. Agora eu já sei quem eu vou recorrer para tirar minhas dúvidas. Pode E me chamar. isso é mesmo. E a gente tem que estar atento, assim, porque são coisas que a gente faz com eles, é importante destacar isso, a gente não deixa, assim, eles soltos, não diz, ah, tu tem que fazer tua identidade, tem que te alistar. Não, a gente se propõe a estar com eles nesse momento, porque a gente sabe que muitos não têm, assim, alguém que vai estar, alguém que se motive a estar. E é uma forma é uma política tanto educacional quanto assistencial, né, na verdade. A gente está ali como educador e como a gente passa bastante tempo ali com eles, a gente consegue aprender, né, inferir quais dificuldades eles têm. E além disso, eu também estou dentro de um setor que é onde eles prestam o trabalho mesmo, que é um outro projeto de extensão da URGS, que é o Ateliê de Jogos Pedagógicos. Ele se propõe a produzir jogos a partir de materiais recicláveis, materiais sobrantes ali da gráfica mesmo. E a gente constrói com os adolescentes, daí essa parte mais do trabalho deles. E depois a gente doa para escolas públicas, que a gente sabe que não tem recursos, e o quanto o lúdico é importante para os processos de aprendizagem. Então, a gente tem esse lado que é mais de atender as demandas que eles trazem, mas também de que haja responsabilização, que haja reflexão. E o mais importante é que tenha sentido, né? A gente fala muito sobre será que tem sentido só varrer um chão ou cortar uma grama? Ou um trabalho em que haja uma devolução, assim, né? Tanto para eles quanto para a sociedade. Eu lembro de um dos meninos olhar para mim e dizer, assim, falando do outro. Tipo, a gente estava entre quatro e um deles me olhou porque o outro não estava fazendo tão bem assim o jogo. E aí, meio que pedindo aprovação para falar, né? E tem muito essa questão de valorizar a fala, eles não se sentem valorizados por falar. Muito do que eu senti de não estar pertencente ao espaço, eles se sentem, assim, dentro das suas realidades. E aí ele, ah, meu, não faz assim, é pros Bakura isso aí, tu vai doar pra criança, não olha o que tu tá fazendo. E então eles mesmos vão se cobrando, e tu vê que tem um sentido, eles estão ali prestando um trabalho, mas é um trabalho com sentido para eles. E eu acho que isso é essencial. E os vínculos que a gente vai estabelecendo, a gente acaba ouvindo muitas histórias com muitas situações muito marcantes, assim, de violências, múltiplas violências, e a gente consegue entender um pouco o que acontece que trouxe eles até ali. E eu acho que isso é o mais importante do educador, de compreender, acolher e não ficar olhando ali só pro menino e pro ato infracional. E que bom que eles mesmos enxergam o valor do trabalho, né, que eles estão fazendo ali. Significa que tá tendo resultado, né? Tá gerando resultado. Então vamos finalizar o vídeo, né? Eu espero que tenha sido um vídeo proveitoso para todo mundo. Eu primeiramente queria te agradecer por ter aceitado meu convite, Laís. Foi um prazer te receber. O prazer é meu. Fico muito orgulhosa de poder compartilhar contigo, assim, orgulhosa de ti, no caso, do trabalho que tem desenvolvido e que é muito significativo para pessoas não só aqui das ilhas, mas de outros lugares, tenho certeza que continue arrasando aí nos vídeos. Que venha para educação, reconheça que tu é um ser de educação e venha pra cá. E Reconhecer eu reconheço, né? Mas aos poucos eu chego lá.
A vida é no teu tempo, né? Porque uma coisa, inclusive, que a gente fala muito do nada, eu vou trazendo a pedagogia de volta. Pode É que os falar. sujeitos, eles aprendem em diferentes tempos, né? E apesar de a aprendizagem ela ser processual para todo mundo, tem os mesmos passos, ela depende do ritmo maturacional do sujeito e das experiências que ele tem. Então, eu sei que tu vai chegar lá no teu tempo. Com certeza, eu acho que tudo tem um tempo na vida, né? Então a gente tem que respeitar o nosso tempo próprio e é isso, né? É isso. Então tá, eu espero que todo mundo tenha aproveitado as informações da Laís, que usem ela de inspiração aí, que ingressem também na pedagogia, né? E que já vão ingressar sabendo algumas coisas importantes, né, que a gente trouxe aí nesse vídeo. E é isso, continuem, né? Não desistam do objetivo de vocês, estudem, a pandemia tá aí atrapalhando tudo, mas no final vai dar tudo certo, tudo vai voltar ao normal em algum momento. Não completamente ao normal, né? Mas vai voltar ao normal. Então era isso. Tu quer se despedir aí, Laís? Pode ser. Eu posso ter esquecido de falar alguma coisa, assim, no susto. Então, me coloco à disposição aí para responder comentários e etc. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Então tá, a rede social da Laís vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se tu gostou do vídeo, né, deixa teu like. Se não é inscrito no canal, te inscreve. Vão ter outros vídeos sobre outros cursos. Por hoje era isso, um grande beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.